Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Gislene. Vocês estão animados para mais uma aula? A nossa aula hoje está bem legal. Vamos ver a nossa pauta? O nosso conteúdo é como fazer uma peteca. Vamos falar de brincadeiras indígenas, trabalhar as páginas 66 e 67 da apostila. Na hora do vídeo veremos oficina de artes e a tarefa, que será a página 67 da apostila e uma atividade no caderno. Vamos começar então pela retomada da tarefa. A professora Débora deixou para vocês as seguintes questões como tarefa. A questão número 1. Desenhe uma amarelinha em qualquer lugar que a sua casa permitir. Caso não tenha espaço, desenhe numa folha, pode ser no caderno. Vocês desenharam a amarelinha? Questão número 2. Brinque com a sua amarelinha. Brincaram bastante? Se divertiram? Questão 3. Escreva no caderno os números que você colocou na sua amarelinha. Quais são os números que vai na amarelinha? Nós vimos com a professora Débora, lembra? Isso mesmo, a sequência numérica que começa no 1 e vai até o número 10, né? Então vamos lá. Número 1, tracinho. Temos que colocar sempre um tracinho entre os números. Se a gente não coloca o tracinho entre os números se juntam e formam outros números, não é mesmo? Então, entre cada número, nós vamos colocar um tracinho. Depois do número 1, número 2, depois do número 3, número 4, depois do 4, 5, depois do 5, 6... Depois do 6, 7, depois do 7, 8, depois do 8 vem o 9 e depois do 9, 10. Muito bem, essa é a sequência numérica que consta nas amarelinhas, não é mesmo? Reparem como os nossos números ficaram separadinhos, ó, com o tracinho. Coloquei um tracinho entre cada um deles. Você também colocou aí na sua casa? Agora, a questão número 4. Crie uma amarelinha no seu caderno usando as letras do alfabeto. Lembre-se, são 26 letras. Não esqueça de nenhuma. Então, vocês tinham algumas opções de amarelinha para desenhar. A professora Débora mostrou na aula que existem vários desenhos de amarelinha, não é mesmo? Olha aqui o primeiro exemplo. Esse primeiro exemplo aqui não tem nem céu e nem terra. Ele tem partida e chegada. Ele é desenhado de forma arredondada da esquerda para a direita, olha. Temos também um segundo exemplo. Aqui a chegada é a escola. A amarelinha se inicia aqui na letra A e também faz curvas. Só que a curva aqui é da direita para a esquerda. O terceiro exemplo se parece um pouco com o primeiro exemplo, mas ele não faz curvas. Ele é feito em retas, ó, feito em retângulos. A partida é a abelhinha e a chegada é o caracol. Você desenhou um desses modelos da amarelinha? Brincou bastante aí em casa? Muito bem, parabéns! Nós vamos falar agora sobre brincadeiras indígenas. Você sabe o que é indígena? Indígena é o nome que nós damos aos primeiros habitantes de um país. Os índios já viviam aqui quando os portugueses chegaram. Vocês se lembram? Com a professora Marina e a professora Kelly, a gente já falou um pouquinho sobre isso. Quando os portugueses chegaram ao Brasil para colonizar o nosso país, eles encontraram quem aqui? Os índios. Então, os índios são os primeiros habitantes aqui do nosso país, do Brasil, e por isso eles são chamados de indígenas. E brincadeiras indígenas? Brincadeiras indígenas são as brincadeiras que os índios inventaram. Os índios inventaram muitas das brincadeiras que nós conhecemos e que nós brincamos até hoje. Eu selecionei algumas das brincadeiras mais conhecidas, porque eles inventaram bastante brincadeiras. Vamos ver algumas?
Arranca-mandioca. Para brincar de arranca-mandioca, as crianças precisam sentar assim em fila. Ó. A primeira criança vai sentar e segurar um poste ou uma árvore. Ela vai ser o dono da roça de mandioca. A criança de trás vai sentar e entrelaçar os braços aqui ó, na barriga do dono da roça. E assim vai fazer todas as crianças. Depois é escolhida uma outra criança que geralmente é a mais forte. O que essa outra criança vai fazer? Ela vai tentar arrancar as crianças mandiocas, tirar as crianças mandiocas dali. Para isso, os participantes vão decidir quais são as regras da brincadeira. Se vale puxar pela barriga, pelo braço, pela perna, se vale fazer cosquinha para tirar a criança, são eles quem vão decidir as regras da brincadeira. Cabo de força. Essa brincadeira também é conhecida como cabo de guerra ou jogo de corda. Para brincar de cabo de força, você vai precisar de uma corda. Os índios brincavam com cipó. Olha, isso aqui na mão das duas indiazinhas é um cipó. Para brincar de cabo de força, você vai precisar de 2 pessoas ou em grupo. A brincadeira é o seguinte, um grupo fica de um lado da corda e o outro do outro. Faz-se uma marca no chão e uma na corda também, e um grupo vai puxar para um lado e o outro para o outro. Vence a brincadeira o grupo que conseguir passar pelo menos um integrante do grupo adversário para o outro lado da risca no chão. Corrida do Saci. Essa brincadeira é muito divertida. Você precisa de pelo menos 2 pessoas para brincar de corrida de Saci. Você precisa fazer uma marca no chão que vai ser o ponto de partida e uma outra marca que vai ser o ponto de chegada. E o objetivo da brincadeira é correr com uma perna só até o ponto de chegada. Vence a brincadeira quem chegar no ponto de chegada primeiro. Peão. Essa brincadeira pode ser brincada sozinha ou em grupo. O objetivo do peão é jogar ele de uma forma que ele rode o maior tempo possível. Para isso, o jeito de jogar o peão é muito importante. Os índios faziam os seus peões com os recursos da natureza. Aqui, ó, no peão que nós estamos vendo aqui na imagem, é feito com vareta e cabaça. Essa parte aqui mais arredondada, essa parte de cima do peão, é uma cabaça. A cabaça é um fruto de uma árvore. Eles usavam os recursos que tinham na natureza e muita criatividade para fazer os seus desenhos. Os seus brinquedos, perdão. Arco e flecha. Os índios usavam o arco e flecha para caçar e também para brincar. A brincadeira de arco e flecha tem o objetivo de atingir um alvo. Os índios escolhiam algum ponto para ser o alvo e tinham que atingir com a flecha aquele alvo. Vencia quem atingia, quem ficava mais próximo do alvo possível, tá? O arco e flecha se tornou também um esporte. Ele é competido entre os povos indígenas e entre os povos não indígenas no mundo todo. Perna de pau. A criatividade dos índios era bastante grande. Eles usavam pedaços de madeira para se equilibrarem e andarem. Isso era chamado perna de pau. Com um pedaço de cipó, eles faziam um suporte para colocar os pés, ó, e iam se equilibrando. Essa brincadeira tinha o objetivo seguinte: quem conseguisse andar mais tempo em cima das pernas de pau, vencia a brincadeira. Peteca. Os índios faziam as suas petecas com palha, penas e a borda dela, a base dela, essa parte arredondada aqui, ó, era preenchida com algodão para ficar bem leve. E depois eles brincavam, rebatendo a peteca um para o outro sem poder deixar cair no chão. Vamos falar um pouquinho mais sobre a peteca? Vamos então para a nossa página da apostila. É a página 66. Essa página aqui, ó. Eu vou ler para vocês o título do nosso texto. Nós já sabemos que o título do texto aparece sempre em destaque no alto da página, não é mesmo? Veja o nosso aqui, ó. Como fazer uma peteca. Nós vamos ler agora apenas o primeiro parágrafo aqui, ó.
Peteca é o nome de um brinquedo de origem indígena. Na língua tupi, o nome é petec, que significa bater. Nós vimos então que a peteca é um brinquedo inventado pelos índios, não é mesmo? Muito bem. Mas a peteca, além de uma brincadeira bastante conhecida, ela se tornou também um esporte que é reconhecido oficialmente aqui no Brasil. Mas como é que se brinca de peteca? A brincadeira de peteca tem o objetivo de rebater a peteca um para o outro sem deixar ela cair no chão. E pode ser brincado entre duas pessoas ou mais. Olha aqui nessa imagem, aqui nós podemos ver que tem mais de duas pessoas. Mas existem várias formas de se rebater a peteca. A peteca pode ser rebatida com as mãos, com os pés e também com uma raquete, como nós estamos vendo aqui nessa imagem, olha. Eu falei um pouquinho agora atrás que a peteca, além de uma brincadeira bastante conhecida, ela também se tornou um esporte, não é mesmo? E isso, a peteca, nós temos dois esportes que representam a peteca, que utiliza a peteca. O primeiro esporte é o campeonato de peteca. Nós podemos ver aqui no vídeo, ó, que existe duas duplas de pessoas jogando peteca. O jogo campeonato de peteca é muito parecido com o jogo de voleibol, é um outro esporte. Vocês conhecem? As regras do campeonato de peteca também é parecida com as regras do voleibol. A quadra é uma quadra especial, ela tem um tamanho especial, dependendo da modalidade do jogo. Por que dependendo da modalidade? Porque existem duas modalidades de jogo. O jogo pode ser entre duas pessoas ou entre 4 pessoas, como nós estamos vendo aqui no vídeo. Se for entre 4 pessoas, ela tem um tamanho especial, ela é um pouquinho maior. E o objetivo do jogo é quase o mesmo da brincadeira. Eles precisam rebater a peteca um para o outro sem deixar a peteca cair no chão. O time, a dupla que deixar a peteca cair no chão, perde ponto. Um outro esporte que usa a peteca é o badminton. O badminton é bem parecido com o voleibol e com o tênis. Ele tem a peteca como objeto principal do jogo, mas eles rebatem a peteca com a raquete, ó. As regras do jogo são muito parecidas com o campeonato de peteca. Agora, uma diferença entre o badminton e o campeonato de peteca é o seguinte: o campeonato de peteca é um jogo genuinamente brasileiro. O que significa isso, genuinamente? É um jogo que foi criado aqui no Brasil e regulamentado aqui. Foram nós, os brasileiros, que criaram esse jogo e criaram também todas as regras do jogo. Já o badminton não. O badminton tem a origem indiana. Ele surgiu lá na Índia e depois ele foi se tornar um esporte oficial lá na Inglaterra. Por isso que ele tem esse nome diferente, badminton. Mas ele usa a raquete e a peteca. E a peteca que ele utiliza é uma peteca especial. Vamos falar um pouquinho agora sobre as petecas. Nós temos basicamente 3 tipos de peteca. A peteca tradicional, que é essa daqui, que contém penas que geralmente são coloridas, e a base dela, que é essa parte redonda aqui embaixo, ó, geralmente é feita de areia e revestida de couro, como nós estamos vendo aqui, ó. Essa peteca é a peteca que a gente usa geralmente para brincar. E nós temos as petecas profissionais. Existe a peteca profissional do campeonato de peteca, que é essa peteca aqui de penas brancas. Ela é uma peteca especial. Por que ela é especial, professora Gislene? A pena dela tem que ser exatamente branca para não poder atrapalhar a visão dos jogadores. E a base dela, essa parte redonda aqui de baixo, ó, é feita de um material especial. É uma borracha sintética bem especial. Ela é bem levinha. Isso faz com que a peteca atinja uma velocidade maior no jogo. E a peteca do badminton, que é essa daqui. A peteca do badminton é uma peteca um pouco mais arredondada. Ela também
também é uma peteca especial. As penas dela são penas de ganso. E sabe por que as penas são de ganso? Para quando eles baterem a raquete dela, a pena não amassar. E a base dela é do mesmo material da base da peteca do campeonato, tá? É uma borracha sintética, toda especial. Isso faz com que a peteca do badminton, que é um pouco menor do que a peteca do campeonato, atingir uma velocidade muito grande. Por isso, os jogadores de badminton precisam ser bastante rápidos, senão eles não conseguem rebater a peteca. Agora nós vamos brincar. Eu quero saber quem é que sabe escrever peteca. Olha, vamos pensar. P, P. E isso explodiu aqui, não foi isso? Agora, quais são as letrinhas que fazem esse som? O P. Isso, a letrinha P. A letrinha P com qual vogal? P. E isso, com a vogal E. Agora vamos ver o segundo sonzinho da palavra. Olha, T, P, Té, Té. Quais são as letrinhas que fazem esse som? Isso, a letrinha T com qual vogal? Té. Isso, com a vogalzinha E. E o K? Ah, o K vocês sabem, né? É o K da casa, da caverna, né? Mas quais são as letrinhas que fazem esse sonzinho? Que fazem o sonzinho do K? Isso, a letrinha C com a letrinha A. Agora eu vou fazer uma pergunta diferente das que eu e as outras professoras costumam fazer para vocês. Geralmente a gente pergunta quantas vezes a gente abre a boquinha para falar essa palavrinha, não é mesmo? Agora eu vou fazer uma pergunta diferente. Eu quero saber quantos sonzinhos tem essa palavrinha? Quantos pedacinhos, quantas partes tem a palavrinha? E para isso nós não vamos falar e olhar a nossa boquinha. Nós vamos olhar aqui a palavra, ó. Vamos ler a palavra e ver quantos pedacinhos ela tem. Vamos ler comigo? P, T, K. Quantos pedacinhos tem a palavra? 1, 2, 3. 3 pedacinhos tem a palavra, né? P, T, K. E quando a gente junta tudo? Quando a gente junta tudo, a gente lê peteca. Agora, uma outra palavra. A palavra é pena. Olha, pena. Explodiu de novo, né? É a letrinha P? Isso, a letrinha P. Olha a peteca. A letrinha P. Com qual vogal? Com a vogal E, olha. P. Isso, a vogal E. O que vem depois? Pena. Na. Saiu pelo nariz, não saiu? Um som anasalado, né? Qual é a letrinha que faz esse som anasalado? Isso, a letrinha N. Com qual vogal? Na. Isso, com a vogalzinha A. Vamos ver quantos pedacinhos, quantos sonzinhos tem a palavra pena? Vamos ler comigo? Pena. Quantos pedacinhos? Quantos sonzinhos? Isso, 2 sonzinhos, ó. P e o Na. E quando a gente junta tudo, como é que fica? Pena. A pena que faz a nossa peteca, né? Agora, eu tenho aqui uma peteca. E tenho 3 palavras. Nós vamos ter que procurar aqui, ó, entre essas 3 palavras, a palavra peteca. Nós já vimos lá atrás que começa com qual sonzinho? Olha, P. Isso, com P e com E, não é? E como é que ela termina? Olha, peteca. Termina com K, né? Como é mesmo K? Isso, o C e o A. Vamos procurar então a nossa palavra? Olha, a primeira palavra começa com P, mas depois vem o I. Como é que eu faço? Como é que eu falo? Que som que fica o P com o I? Pi. Então não é a nossa palavrinha, né? A segunda palavrinha, olha, começa com o P e o E. Faz P, né? E depois? Ah, depois vem o N. Então não é a nossa palavrinha, né? Porque o som final da nossa palavrinha é o K. Vamos ver então a de baixo. Olha, começa com o P e o final. Isso, o final termina com o K. Olha, o C e o A. Vamos ler para ver se é? P, T, K. Muito bem, achamos então o nome da nossa peteca. Vamos ligar então a peteca aqui na palavrinha peteca. E as outras palavrinhas? O que é que está escrito aqui? Vamos ver o que está escrito aqui? Olha, o P e o I. O P e o I faz pi. E o que vem depois aqui? Olha,
o A, o tio e o O. Como é que eu chamo esse sonzinho aqui, ó? O A, o tio e o O. Ão, é o ão. Então vamos ler a palavrinha. Pião. Aqui está escrito peão. E a palavrinha de baixo? O primeiro sonzinho é o P, né? E depois o N com A. Como é que fica? O N com A faz na. Então vamos ler a palavrinha? Pena. Pena. Voltamos então agora lá na nossa página, a página 66 ainda. Nós vamos terminar de ler o nosso texto. Nós lemos o primeiro parágrafo, vamos dar continuidade. Alguns povos indígenas fazem a peteca com uma trouxinha de palha de milho e colocam uma pedrinha dentro dela. Faça a sua peteca seguindo as instruções. Vou colocar esse texto aqui um pouco maior para a gente enxergar. Material: uma folha e meia de jornal, giz de várias cores, barbante ou fita crepe. Como fazer? Pintar a meia folha de jornal com giz de cera, amassar a folha inteira de jornal formando uma bola achatada, colocar a bola de jornal no meio da folha pintada, prender a bola apertando a folha pintada, amarrar com barbante ou fixar com fita crepe. Pessoal, isso aqui é um texto, né? Vocês sabem que texto é esse? É uma receita. Percebam que ela traz os materiais e a forma de fazer a peteca, não é mesmo? Nós já vimos aqui alguns tipos de texto, não é? O poema, as histórias em quadrinhos, o texto informativo, que são os textos que são feitos em parágrafos e nos trazem informações, né? E agora nós estamos vendo a receita. Que tipo de texto será a receita? A receita é um texto instrucional, é um texto que nos dá instruções. Vamos ler aqui, ó, essa última frase novamente, ó. Faça sua peteca seguindo as instruções. Então, ó, a receita é um texto instrucional, um texto que vai nos dizer como fazer alguma coisa, que vai nos dar instruções. Vamos agora para a hora do vídeo. Na hora do vídeo de hoje, nós teremos uma oficina de artes. Com vocês, hora do vídeo. Olá, crianças, tudo bem? Hoje nós vamos aprender a fazer petecas. Vamos fazer 3 modelos diferentes de petecas. Nós vamos precisar de jornal, um pedaço de tecido, uma sacolinha, fita crepe ou barbante, giz de cera e uma tesoura. Vamos começar fazendo o modelo todo de jornal. Nós vamos precisar de uma folha grande de jornal como essa, ó. Nós vamos amassar a folha de jornal. Vamos fazer uma bola com a folha de jornal. Amassa bem para ela não desmanchar depois. Prontinho? Agora nós vamos usar uma meia folha de jornal. Notem que essa é menor, ó. Vocês vão colorir toda a lateral aqui do jornal, ó, como eu fiz com a minha. Tá vendo que eu colori e deixei bem colorido? Agora a gente vai colocar a bola aqui no meio dessa folha menor e vamos juntar as pontas do jornal assim, ó. Todas as pontas. A gente vai ajeitando para ela ganhar forma. Nós vamos prender com um pedaço de fita crepe essa parte redonda de baixo para ela não se soltar. Então vamos pegar um pedaço de fita. Vamos colocar aqui em volta, ó. Onde está o meu dedo, eu vou colocar a fita prendendo. Prontinho, temos a nossa primeira peteca.
Vamos fazer agora a peteca com sacolinha. Nós vamos precisar de uma sacolinha, dessas de supermercado mesmo. Eu já fiz mais uma bola aqui, ó, já amassei mais uma folha de jornal em formato de bola. Nós vamos colocar essa bola lá no meio da sacolinha, lá dentro, no meio. A gente vai pegar aqui e arrumar ela direitinho lá. Agora, com a tesoura, peça ajuda para o papai ou para a mamãe, não use a tesoura sozinha. Você vai cortar o excesso da sacolinha. Essa parte nós não vamos usar. Vamos pegar mais um pedaço de fita crepe para prender a nossa peteca. Agora é só arrumar. E está pronta a nossa peteca de sacolinha. Vamos fazer agora a peteca de tecido. Você vai precisar de um pedaço de tecido. Esse pedaço meu aqui, ele tem 30 centímetros por 30 centímetros. É o tamanho de uma régua. Eu estou usando uma chita. Você pode usar um tecido simples aí da sua casa. Eu fiz um contorno nele aqui, mais ou menos no formato de uma flor, para dar o formato na nossa peteca. Tenho aqui já uma outra bola pronta de papel, tá? De jornal. Nós vamos colocar aqui no meio e vamos juntando as pontas do tecido conforme a gente fez com o jornal. Vamos usar um pedaço de fita crepe para prender aqui a nossa peteca. E está aí, mais uma peteca. Agora, você pode escolher qual a peteca que você mais gostou e brincar bastante. Até a próxima! Gostaram do vídeo? Vocês viram como é fácil fazer uma peteca? Agora é com vocês aí em casa, tá? Quero ver vocês fazendo a peteca de vocês. Vamos então para a nossa tarefa. Ela será no caderno. Na primeira linha você vai colocar o seu nome, na segunda a data. Logo mais abaixo você vai escrever o seguinte: número 1. Escreva as palavras que você aprendeu hoje. Vocês viram que nós aprendemos algumas palavrinhas, não é mesmo? Vocês vão escrever aqui, ó. A questão número 2. Faça um desenho lindo para representar as palavrinhas que você aprendeu. Você vai fazer um desenho aqui embaixo, bem bonito. Não se esqueçam de tudo que nós já ensinamos, dos elementos de um desenho, para representar cada palavrinha. Temos ainda uma outra tarefinha que será a página 67 da apostila. Vou ler para vocês. Brincando com a peteca. Desenhe como ficou sua peteca e registre um momento da brincadeira. Então, vocês vão fazer a peteca de vocês, né? Vocês já tiveram oficina de artes, agora vocês já sabem como fazer. Vocês vão fazer a peteca de vocês e vão brincar. Depois vocês vão desenhar aqui, ó, um momento da brincadeira de vocês com a peteca que vocês fizeram, ok? Dicas para as famílias. Brinquem de peteca em família. Brincar de peteca traz muitos benefícios ao nosso corpo. Melhora a flexibilidade, a agilidade e a coordenação motora, além de ser muito divertido. Faça um campeonato de peteca. Combine as regras com os participantes. Não esqueçam de combinar também a premiação. Os vencedores não podem ficar sem um prêmio. Divirtam-se! Nossa aula se encerra por aqui. Desejo a todos bons estudos. Espero que vocês tenham gostado e se divirtam bastante com a peteca. Até a próxima!